Lucas capítulo 8, verso 1 ao 3, assim: aconteceu depois que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procuradora de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Então, irmãos, olha só, essas mulheres aqui, elas foram libertadas por Jesus Cristo, né, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino, né, e os 12 iam com ele. Então Jesus, ele pregava, e os discípulos, né, ou os apóstolos, iam com ele. Aqui a gente já aprende algo, que as ovelhas da igreja, elas devem seguir o líder, certo? Não é porque o líder, ele é melhor, não, é porque ele representa o Senhor Jesus. Jesus está aqui hoje para as pessoas seguirem ele, não está. Quem está aqui hoje? As pessoas que estão aqui hoje são as pessoas que representam Jesus, né? Então, por isso que a igreja deve acompanhar o líder nesse sentido, né? No sentido de que eu estou falando aqui? Do ensinamento, da obra prática, da obra feita, né? Seguir para poder, assim, acompanhar e estar no mesmo espírito, né? Então, essas mulheres, como fala no verso 2 aqui, de Lucas 8, que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades. E dentre elas, né, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Muitas mulheres foram curadas, né? Estou falando dentre as muitas que Jesus curou, essas aqui são umas das mulheres, né, que Jesus, das tantas que Jesus curou. Então, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procuradora de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Então essas mulheres foram libertadas, não foram? Só essas mulheres foram libertadas, e essas mulheres foram libertadas. E o que acontece? Elas demonstraram de que forma? De que forma que elas demonstraram para Jesus? Assim, o reconhecimento da libertação. Elas serviam a Jesus com seus bens. Não é? Com seus bens. Serviam a Jesus com seus bens. Então, a gente tem que observar isso. Quantas coisas Jesus fez na nossa vida? Muitas que às vezes a gente até esquece, tantas que são, e na verdade o Senhor não para de operar na nossa vida, né? Lógico, milagres, essas coisas relacionadas a milagre, né? Ou a milagres de várias formas, Jesus faz, não todo dia, não precisa, né? Quando precisa ele faz. Então, uma forma de nós reconhecermos o que o Senhor faz em nossas vidas é também contribuir. Isso a gente vê por toda a Bíblia. Isso não é uma questão, irmãos, assim, de pagar pelo que Jesus faz. A gente tem que vigiar. Por exemplo, o que Jesus disse? De graça recebei, de graça dai. Nesse sentido, Jesus estava falando no sentido de não cobrar pelo que Deus faz. Isso a gente não pode cobrar jamais, porque a graça salvadora, ela é de graça realmente. Ela é uma graça de Deus, uma bênção de Deus sobre a nossa vida, e ela é de graça. Agora, no nosso andar, no nosso prosseguir na obra de Deus, a gente vê, por exemplo, o próprio Jesus aqui, ele recebia, né, dessas mulheres que assistiam a ele com seus bens, porque ele precisava. Você tem que entender o contexto. O contexto. Jesus falou de graça receber, de graça dar. A gente não pode cobrar para fazer a obra.
Isso aí é um erro grave, que a Bíblia condena. Agora, a Bíblia, a mesma Bíblia que condena a gente cobrar pelo milagre, é a Bíblia que fala que nós devemos também servir a Deus com as nossas finanças. Faz parte da obra. Essa é uma questão. Então tem que saber separar uma coisa da outra, né? Senão a gente pega um texto, um versículo, né? Que faz até uma mensagem que, dependendo do pregador, parece interessante. Por isso mesmo que tem muitos hoje que pregam aí descontextualizadamente e muitos acabam acreditando. Mas na verdade, quando você pega do Antigo Testamento, desde quando começou a haver culto a Deus, em forma assim congregacional, você vai ver Deus estabelecendo ofertas, contribuições. Essa é uma questão. Então, Deus ele é contra cobrar para fazer a obra. Isso Deus é contra. O mesmo Deus que é contra cobrar para fazer a obra é a favor de a obra ser mantida com as ofertas e contribuições dos irmãos. Tem que saber separar uma coisa da outra, bem? Senhor, abençoe teu servo aí que está, meu Pai, sentindo uma dor forte, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ajude o teu servo, eu sei, o Senhor é poderoso para fazer com que ele fique aqui no culto, meu Pai, até o final. O Senhor pode curá-lo até o final do culto, suavizar a dor, não sei, mas que o Senhor possa, meu Pai, agir na vida dele agora, em nome de Jesus, meu Pai. O Senhor é poderoso para isso. Se alguém tiver trazido a sua contribuição, pode colocar no meu laço. Se você também não trouxe, não tem problema, essa é a casa do Senhor, pelo contrário, amém? Senhor meu Deus, assim eu abençoo os irmãos, aqueles que têm nos ajudado na obra do Senhor. Como foi falado aqui, meu Pai, nós servimos ao Senhor com as nossas contribuições também. Que o Senhor possa não deixar faltar o seu servo, meu Pai, e da igreja, para que nós todos continuemos, meu Pai, fazendo a tua obra da melhor maneira possível. Assim eu oro e abençoo a todos, para que não falte para ninguém, para a obra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.